A paz do Senhor Jesus Cristo, amados e queridos irmãos de todo esse ministério. Venho aqui nesta manhã, essa terça-feira, trazer algo para esse ministério. Antes, gostaria de ler uma passagem bíblica que está em Lucas, capítulo 12 e versículo 35, que diz: Estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhes. Bem-aventurados aqueles servos, os quais quando o Senhor vier achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-vos os servirá. Se vier na segunda vigília, se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados sois tais servos. Sabeis, porém, isto: se o pai de família soubesse a hora em que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Então, amados irmãos, esses dias em que estamos nessa, que chamamos de quarentena, nesse período de ficar em casa, vamos aproveitar o máximo, para nós chegarmos mais a Deus, tá certo? A Bíblia nos fala de vigílias, vigílias. O texto nos fala de vigiar. E nessas vigílias, amados irmãos, vamos orar. Nós temos uma pandemia mundial acontecendo. Nós temos país como a Itália com um grau de mortandade em alta escala. Temos outros países também caminhando para isso. Temos o nosso Brasil também a todo dia aumentando o número de pessoas infectadas por isso. Temos uma camada de pessoas, amados irmãos, que estão trabalhando, a área da saúde, estão na linha de frente, trabalhando, médicos, enfermeiros, auxiliares, voluntários, pessoas se esforçadas trabalhando. Temos homens trabalhando para montar hospitais, correndo, Temos agricultores trabalhando, colhendo, Temos pessoas transportando essas comidas, temos pessoas abastecendo os supermercados para que não falte nada para a comunidade. Então essas pessoas, amados irmãos, precisam estar debaixo de nossas orações. Temos outros tipos de trabalhos que ainda não pararam, trabalhos portuários, trabalhos em siderúrgica, alguns tipos de trabalho que ainda não pararam, e essas pessoas também correm risco. Então nós vemos que nós temos muitas coisas para orar. Orar também, amados irmãos, por nós mesmos. Pedimos perdão a Deus, pedimos a Deus uma mudança completa em nossas vidas. Eu creio que, como a falha lá no mundo ímpio, claro que há muitas, também há no nosso meio, em nós, na igreja, como pessoa, como crente, tem muitas falhas. E eu creio que nesse momento, o intuito de tudo isso é conserto, É Deus nos chamando para um conserto, para nós mudarmos verdadeiramente a nossa maneira de viver, nossa maneira de se comportar, nossa maneira de ser, Se existem falhas, este é o momento. Vamos aproveitar esse chamado, Esse chamado de Deus ao arrependimento e se voltar mais para Deus. Com certeza, há muitas coisas a serem feitas. Amém, meus irmãos? Mas se você está em casa, tem o seu alimento, está tudo com saúde, glorifique a Deus. Mas também vamos nos lembrar que temos outras pessoas que não estão com saúde em casa, que está faltando alimento porque está escasso, porque não tem dinheiro, pessoas que são autônomos, que não estão podendo trabalhar, e isso dificulta a sobrevivência.
Então nós vemos que há muitos motivos para nós estarmos orando, clamando, buscando a Deus. Então esses dias, amados irmãos, é o nosso dever como crente, como servos de Deus, é o nosso dever. Não vamos fugir desta responsabilidade que nos concede. A Bíblia, no Novo Testamento, fala em 4 momentos de vigília. Né? A primeira vigília começando às 6 horas da tarde, né? Terminando às 9 da noite. A segunda vigília começando às 9 da noite, terminando 0 hora. A terceira vigília começando 0 hora e terminando às 3 da manhã. E a quarta vigília começando às 3 da manhã e ela termina antes do nascer do sol, né? Então essas aí são as vigílias do Novo Testamento. E nós vemos que numa dessas vigílias, né, o Senhor Jesus Cristo apareceu, né, lá para a madrugada, né, terceira para quarta, andando sobre o mar, né, para socorrer os seus discípulos que estavam em um barco, né, em uma tempestade, né. Eles começaram a navegar ainda na primeira vigília e foram ser alcançados pelo Senhor Jesus Cristo, já lá, final da terceira, começo da quarta vigília, né? Na quarta vigília. Então temos que estar atento a estes momentos. Como nós lemos um texto, se vier na segunda vigília, se vier na terceira, estamos vigiando. Então o que é que devemos fazer, amados irmãos, né? Eu quero chamar a igreja, todo o ministério, para hoje, a partir das 18 horas, em hora, temos alguém de vigia, né? Temos alguém vigiando, certo? Em hora, neste ministério. Então, 6 horas, alguém começa a vigília, né? 7 horas, outro se levanta na vigília. 8 horas, outro se levanta. 9, outro se levanta. 10, outro se levanta. Até o amanhecer do dia. Irmão. Pastor, mas só são 11 pessoas, 12 pessoas? Não, 6 horas pode estar a quantidade que tiver, 7 horas outra quantidade. O importante é que estejamos de plantão durante toda esta noite, toda esta madrugada, para que Deus venha a trazer sabedoria para os médicos, para que essas pessoas que estão em linha de frente sejam guardadas por Deus, orando por tudo isso que eu acabei de citar há pouco tempo. É o nosso dever. Então, amados irmãos, hoje, a partir de 6 horas da tarde, 18 horas, até o amanhecer do dia de amanhã, nesta quarta-feira, esse ministério em vigília, orando. Em hora, um se levanta para orar. Agora eu gostaria que você tornasse isso público, né? Coloque lá, vou orar, tá hora, estou orando. Por quê? Porque isso é importante, nós temos certeza de que estamos fazendo em conjunto para o nosso Deus. E Deus vai entrar com providência. E vamos, amados irmãos, enfrentar esses dias com confiança em Deus, firmes, com fé, né? Com fé. E orando por esta nação, orando por esta terra, orando por todos. E eu creio, irmãos, que muitas coisas vão acontecer, muitos milagres vão acontecer. Amém, meus queridos? Então vamos nessa força, não podemos desistir, não podemos se entristecer. Eu sei que é entediante ficar assim, aprisionado em casa, eu sei que fica impaciente, mas tenha calma. Vamos vencer isso com calma, orando, com fé e perseverança, e a história vai mudar. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. A paz do Senhor para todos. Uma terça-feira abençoada e 6 horas, a partir de 6 horas, oração. A noite toda nós vamos passar vigiando, em grupos, individual ou coletivamente. Esse ministério em oração. Amém, meus queridos? Fica na paz, fica com Deus. Durante o dia se comunicaremos mais algumas vezes.